tudo jóia? Então, nas nossas últimas aulas, vimos então a conexão do nosso sistema em série, em paralelo e com feedback, seja ele positivo ou negativo, tá jóia? Vamos tentar usar tudo isso junto, nos casos bem interessantes? Que tal a gente criar este nosso sisteminha, tá jóia? Claro que nós vamos definir os valores de A e de B para esse sistema, vamos colocar então no nosso Google Colab essas variáveis, que aí eu posso alterá-las bem facilmente. Percebam que esse sistema parece muito que, ó, um controle aqui é um proporcional e um controle integrativo, né? Somando esses blocos em paralelo. Então é um controlador PI adicionado a um sistema de primeira ordem com feedback negativo, um caso bem clássico e bem comum da gente trabalhar, tá joia? Vamos tentar trabalhar com esse casinho aqui junto? Vamos lá, vamos todos juntos aqui, vamos fazer agora no nosso Google Colab, tá joia? Então, o primeiro ponto que a gente vai fazer, já vou adicionar aqui várias linhas de código para facilitar aqui, eu não precisar ficar clicando toda vez, joia? Então, vamos fazer exemplo aqui. Eu vou definir aqui minhas variáveis, então vamos falar que A igual a... Vamos colocar 1, tá joia? Aqui no meu sistema. E vamos colocar uma segunda variável B igual a 2, né? Que vai ser, então, novamente, o A estaria aparecendo como um ganho proporcional e o B como um ganho integrativo nesse meu sisteminha. Tá joia? Então, vou rodar esse carinha. Tá aqui bonitinho, legal? Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer, então vamos relembrar ali, eu vou ter que definir esse meu bloco. Vou chamar essa aqui de função G1, depois função G2. Então, função G1 vai ser somente, né? Vamos chamar de A. E G2 vai ser B dividido por S. Legal? Então, vamos lá. Voltando, então, no nosso sistema, eu vou determinar, então, G1, né? Que é a minha função, primeira função de transferência. Vamos dar um zoom aqui. G1, né? Não GA. Então, G1 eu vou chamar de A somente, joia? Que é a minha variável ali que eu chamei de 1, e a minha função G2 eu vou chamar de B dividido por S, joia? Essa nossa, então, função G1 e G2. E eu tenho agora o que? Eu tenho G1 e G2 em paralelo. Então, vamos chamar aqui um bloco, eu vou chamar G paralelo. Vou chamar aqui, eu vou chamar, então, o control.parallel, ok? Entre parênteses, G1,G2, tá joia? Então, fiz esse meu bloquinho G1 e G2 em paralelo. Legal? Vamos lembrar, então, lá no PowerPoint, já tem uma união, então, desses dois blocos, viram um único só, né? E eu tenho que agora adicionar esse bloco que eu fiz em paralelo com esse novo, então, vamos chamar de uma função G3 em série. Tá joia? Então, bora lá. Vamos fazer esses dois casinhos aqui. Vamos trabalhar com o nosso carinha em série, ok? Então, vou chamar o meu nosso, então, pôr um pouquinho mais para cima, dar um zoomzinho aqui na nossa função. Então, vou chamar de G3, ok? Eu vou chamar da minha função, né, 1 sobre S, somente aqui, ok? Que a gente tinha. Legal? Então, 1 sobre S, no nosso caso. E aí, então, eu vou ter um bloco que vai ser um bloco em série desses dois sistemas. Então, vai ser o control.series, ok? E aí, eu vou pegar o G parallel, vamos lá, joia? Então, G parallel, tá aqui, vírgula, o próprio G3 que a gente tem, joia? E agora eu tenho esses dois em série. Legal? Feito isso, então, o que eu preciso fazer agora? Então, vamos relembrar aqui, vamos lá no PowerPoint de novo. Agora eu tenho, então, o G-série, que junta, então, esse bloco aqui que a gente tinha em paralelo com mais esse outro, então, formando esse conjunto superior aqui da minha malha. E eu tenho que fazer a minha realimentação com feedback negativo. Percebam que esse bloco aqui embaixo, né, ele representa, né, um bloco de um valor simplesmente 1, né? Que representa como se eu tivesse, como eu comentei, aquele sensor sem ganho e sem um atraso, sem um delay de resposta no nosso processo. Legal? Então, vamos lá? Então, agora eu vou ter, então, o meu sistema. Então, meu sistema, vai ser um control ponto, né? Lembramos que a gente tinha, então, feedback. Então, control.feedback. E aí, nós vamos usar o G série, que a gente pegou,
0,1, porque o bloco inferior do meu sistema, né, como eu falei, não existe, não tem um bloco de primeira ordem ou de segunda ordem. E aí nós lembramos que a gente tem que colocar o nosso sinal, certo? Menos 1, que vai representar o nosso feedback negativo no nosso processo. Legal? Rodamos também o carinha aqui. Se eu quiser ver a minha função de transferência gerada, é só eu chamá-la e aí a gente consegue ver essa minha função de transferência gerada. S mais 2 dividido por S quadrado mais 2, né? Mais S mais 2, essa função gerada. Legal? Vamos fazer uma função de grau desse carinha para a gente ver? Bem interessante, né? Que a gente já começa a entender, aqui eu falei, é igualzinho, né, o nosso sisteminha como um controlador proporcional integrativo, né, linkado com um sistema de primeira ordem bem simplesinho, né, 1 sobre S nesse caso, tá joia? Então a gente tem t, y é igual a control, joia, ponto, step, né, underscore response, que a gente tem, né, do nosso próprio sys, que a gente trabalhou. Legal? Feito isso, podemos plotar esse carinha, plt.plot t, y, e agora a gente tem a resposta da minha excitação em função de grau desse meu sistema, né, paralelo série. Então, lembrando aqui, ó, vamos lá no PowerPoint, ó lá, paralelo, bem parecido, ó, proporcional integrativo, ligado num meu processo, na minha planta, e com uma realimentação negativa no nosso processo. Legal? Bem interessante, resposta bem condizente, né? Um sistema de segunda ordem, né? Subamortecido, né? Com essas oscilações a gente vai trabalhar já com esses casos, vamos entender legalzinho como que a gente faz isso. Tá joia? Perfeito? Vamos ter um desafio aí para vocês. Seguimos então com o nosso curso. Espero que vocês estejam curtindo. Lembra sempre de curtir, mandar os comentários e qualquer dúvida entrar em contato comigo. Vamos que vamos!